faço a menor ideia, eu vim do interior de São Paulo. Nunca vi mar na minha vida até meus 12, 13 anos. Mas eu com 6, 7 anos eu fazia mapas do tesouro, eu escrevia historinhas para brincar. Uma vez uma tia minha viu isso, eu tenho fotos disso, ela tirou foto, ela falou, mas de onde você tirou isso? Eu não faço a menor ideia. Você vai me desculpar com essa cara. Não, então, e muita gente fala, mas você quer parecer um pirata? Eu falo, não, eu sou assim. Mas é pirata? Então parece que mas a transformação veio depois, né? não, pior que veio antes, cara. Eu com 12, eu já tinha um estilo. Então, na verdade, eu acho que foi uma consequência. Eu gostava tanto do tema, tanto da ideia, que eu fui incorporando e queria ensinar sobre isso. Só que você não escreve isso na escola lá. Só falta cortar a mão. Tem a ver com o fato de que você foi estudar história e geografia? Foi muito antes, aí eu acho que foi o contrário. Eu fui estudar história e geografia pelo amor que eu tinha por isso. Eu falava, meu sonho era fazer mapa quando eu era criança. Eu fiz geografia antes de fazer história. Era ser cartógrafo. Eu fui aprender a pilotar barco, eu já era formado em geografia, mas já sabia muita coisa pelo interesse. Eu acho que assim, eu gostava tanto, e aí eu vi quando eu escrevi o tema, e não o contrário, né? Tipo, eu não comecei a escrever e aderir um visual ou aderir um grupo. Eu já era assim, e aí passei a escrever. Eu não quero desviar, mas eu não quero deixar de perguntar também. Ser instrutor de sobrevivência na selva E mar. e mar tem a ver com literatura para você? Ajuda muito. Ajuda muito. Assim, na verdade, o pessoal fala, quando eu falo exatamente com o que eu trabalho, até vou abrir para o pessoal, eu trabalho nas Forças Armadas. Eu sou instrutor de combate, sobrevivência, selva e mar. Aí você fala, o que isso tem a ver? Né? Pode parecer que não tem nada a ver, mas o fato de eu ser professor, instrutor, né? E muita coisa da experiência disso eu aplico nos livros. Gabriel viu isso lá, né? Tem muita sobrevivência, né? Tem muita coisa que eu pego de uma realidade que eu vivo e que eu vejo e tento colocar nos livros também. É uma das melhores coisas do livro também. Tá tirando a parte de história que eu falei tá muito boa, essa parte é muito boa. Então eu acho que na verdade ajuda muito a você trazer a sua realidade também para dar uma veracidade, uma verossimilhança muito grande dentro da história. E você, Dani? Bom, sobreviventes é uma coisa complicada, né? Ele na verdade era para ser um conto. Um amigo meu, o Ademir Pascal, ele estava organizando uma antologia sobre vampiros, né? E aí ele pegou e falou, amigo, escreve aí um conto sobre vampiro para mim poder publicar lá na antologia. Eu quero um conto teu. Eu falei, não estapa, né? Isso aí pra gente que está acostumado, a gente escreve um conto, tem uma ideia, desenvolve em 24 horas, está pronto, né? Não tem. Peguei, escrevi lá, mandei para ele, nem falei, eu reviso isso daí direito, tem tempo, né? Só mandei para ele para formar. Aí ele pegou e me devolveu. Foi o primeiro conto da minha vida que foi devolvido. E ele falou para mim, escuta, Dani, você não desculpa, mas isso aqui não é um conto. Isso aqui é um roteiro de um romance. Você escreve o romance e a gente conversa. Agora me manda um conto. Eu falei, como assim? Fui lá olhar e realmente era o roteiro de um romance. Eu peguei, escrevi outra história, mandei para ele, foi publicada no Dracúlia, primeiro. E depois eu comecei a escrever um sobrevivente, que na época se chamava Fome de Viver. Me picharam tanto o nome que eu falei, tá bom, mudo. Eu gostava do Fome de Viver. Eu mantive a Fome de Viver aqui. Né? Sobrevivência, para mim, é a fome de viver. E eu escrevi o livro, e quando ele estava pronto, que eu fui olhar, eu falei, não é nada disso. Eu joguei o livro fora e escrevi de novo. E foram assim 5 vezes. Essa daqui é a 6ª versão. Por que ele ficou desse tamanho? Porque os outros 3 livros que compõem essa história, eu escrevi depois. Esse daqui é o 2º livro da cronologia, mas ele é independente. Por isso que eu estou lançando em primeiro lugar. Que é o motor da história. Aqui está a síntese de tudo que eu quero. O que é sobrevivência? É você querer mudar o mundo de forma que o mundo te aceite. Do jeito que você quer. Do jeito que você é. Certo? Só que o problema
é que você é diferente de todos os outros bilhões de pessoas que estão por aí. E só tem um jeito de você se sobrepor a todos eles, né? Ou você extermina todo mundo, ou você monta um grupo que tenha mais ou menos as suas semelhanças. O sobrevivente, ele trabalha subvertendo a regra da maioria dos romances. Ele não tem vilões, não tem heróis, não tem anti-herói, não tem personagem central. Ele trabalha com núcleos de personagens e qualquer um é importante, porque qualquer um quer sobreviver. Só que cada um deles tem uma visão diferente e são visões opostas. Visões que às vezes se complementam, mas são completamente radicais de uma outra visão. E como nem todas podem sobreviver, aí entra o jogo da vida, né? O que você faria para sobreviver? Se você tivesse, por exemplo, a imortalidade, se você tivesse o uso da tecnologia, se você conseguisse manipular o tempo para destruir cidades, nações, se você fosse apenas uma pessoa comum, o que você faria? O que seria capaz de fazer para se manter vivo e manter os seus ideais vivos? É disso que trata a sobrevivência. Acho que vale pra caramba. Gabriel, e o terror? Pedro. Terror é ficção científica? Então, a sua pergunta era: o que vocês escrevem sobre os temas que vocês escrevem? Isso. Então, mas essa é a coisa. Eu não acho que eu escrevo sobre um tema só. Eu adoro variar os temas. Mas, para responder melhor, por que aquelas primeiras histórias foram daquele tema, em geral, ficção científica, aventura espacial, é por causa do meu amor pela ficção científica em geral, e aventuras espaciais. Ele desenhava mapa quando era pequenininho, eu desenhava batalhas espaciais quando tinha 9 anos, sabe? Imitava as batalhas do Star Wars, do Star Trek, do Babylon 5, que eu sei que ele também é fã. Babylon 5. E aquilo lá foi, junto com a leitura dos grandes nomes da ficção, Asimov, Arthur C. Clarke, foi entrando em mim, uma hora saiu, e aí uma hora saiu na forma das primeiras histórias, do Exídio, que foi o primeiro romance que eu escrevi, quando eu tinha só 16 anos, e que ficou na gaveta também 15 anos até ele sair do jeito que eu queria. Então acho que é por isso, né? E aí depois os temas vão mudando. Quando eu tinha 24 para 25, 2 amigos que trabalhavam comigo numa escola me desafiaram a escrever um roteiro de um filme sobre os últimos lobisomens. Eu nunca na minha vida achei que eu ia escrever sobre os últimos lobisomens. O que aconteceu? Eu adorei. Foram 6 meses maravilhosos, todas as noites pensando junto com eles sobre aquele roteiro de filme, cena a cena, fala por fala, ação por ação. E aí o resultado disso virou o nosso primeiro livro publicado também. Mas depois eu vou mostrar melhor para vocês, que eu tenho umas 3 imagens para mostrar. Tá? Pode sim. Não sei quanto tempo a gente tem também, né? Acho que a gente ainda tem algum tempo, né? 20 minutos? O processo de escrita de vocês Rapidinho? é caótico, Rapidinho. é organizado? Posso começar?